Hoje nós vamos falar sobre 7 pensamentos que alimentam as suas preocupações. Esses pensamentos, eles fazem com que a intensidade das preocupações e a quantidade das preocupações aumentem. Então esse vídeo é para você que se percebe como uma pessoa preocupada, que sente que gasta muita energia, muito tempo se preocupando, pensando nos cenários que podem dar errado e o que que você tem que fazer em cada um desses cenários. E nós vamos falar primeiro sobre o que é a preocupação, para entender um pouquinho desses padrões de pensamento. Meu nome é Paula, eu sou psicóloga há mais de 10 anos e eu tenho dedicado um pouco do tempo a esse canal do YouTube para explicar conceitos da psicologia que eu acredito que podem realmente ajudar a fazer a diferença na qualidade de vida das pessoas. Então, hoje nós vamos falar sobre o que é a preocupação. A preocupação, ela é um padrão de pensamento. E é importante a gente entender que nosso cérebro, ele apresenta algumas formas de funcionar e nessas formas de funcionar existem padrões de pensamento que se repetem, que funcionam de determinada forma, e muitas vezes a gente não tem noção de que esse padrão de pensamento ele é repetitivo e a gente tenta mudar ele, e isso faz com que a gente fique mais preso ali e mais emaranhado com aquilo. Então, a preocupação é um padrão de pensamento. Lembrando que pensamento não é só aquela voz na sua mente, né? Pode ser uma imagem, pode ser um cheiro, pode ser um som. E isso é importante a gente diferenciar, porque muitas pessoas que se preocupam, às vezes, elas têm pensamentos em formato de imagem. Elas imaginam algo ruim acontecendo, elas visualizam, por exemplo, você visualizar um carro te atropelou. Isso é um pensamento em formato de imagem. Esses pensamentos, eles podem envolver também pessoas queridas, desastres, tragédias, e eles vêm como se fosse uma fotografia na sua mente, ou como um vídeo ali. Isso também é um pensamento. E aí, cheiros que podem lembrar situações, né, que podem ser inclusive situações ruins, também podem desencadear esse padrão de pensamento da preocupação. Então, o padrão de pensamento da preocupação, ele é desencadeado diante da ausência da garantia ou certeza sobre algum acontecimento futuro. Então, para a gente se preocupar, a gente está diante de uma situação ambígua, uma situação que a gente olha assim, a gente não tem garantia do que vai acontecer. A gente não tem garantia se o resultado vai ser bom ou vai ser ruim. A preocupação, ela é um padrão de pensamento que ela é útil. Como assim? Quando a gente passa para entender um pouquinho da psicologia evolutiva, nós entendemos que comportamentos que foram mantidos ao longo da evolução, aí ao longo desses mais de 35 mil anos que nós somos Homo sapiens, que foram mantidos, eles têm alguma vantagem, eles trouxeram alguma coisa positiva, algum ganho, vou dizer assim, né? Às vezes nem sempre uma coisa positiva, mas algum ganho, a depender desse contexto, de como era esse contexto. E a preocupação é o que permitiu a gente tentar antever os problemas futuros e a gente se precaver, né? Vamos pensar, poxa, tal época do ano chove, ou tal época do ano é sempre uma seca aqui. Então a gente tem que estar abastecido de alimento para a gente sobreviver. Coisas desse tipo. Então a preocupação ela é útil quando ela ajuda no planejamento, na ação. Mas nem sempre a gente entra nesse padrão de pensamento de uma forma que estimula a ação. Muitas vezes a gente estimula esse comportamento de ficar preso nesse padrão, e isso faz com que nós nos sintamos mais ainda impotentes diante de tudo que está acontecendo. Uma coisa fundamental é entender que onde existe preocupação, existe incerteza. A gente se preocupa diante da incerteza. E outra coisa super importante, a baixa tolerância à incerteza aumenta significativamente a preocupação. Como assim? O fato de eu não conseguir tolerar que algumas situações da vida são ambíguas, são estranhas ou são eu não tenho certeza sobre o desfecho delas, vai fazer com que eu me preocupe mais do que o normal, mais do que a média das pessoas. Então, a baixa tolerância à incerteza, inclusive existem várias teorias aí sobre a ansiedade, os transtornos de ansiedade, como a baixa tolerância à incerteza sendo central nos transtornos de ansiedade. E agora eu vou falar sobre alguns fatos que você precisa saber sobre a preocupação e que pouca gente fala. A preocupação, ela cria a ilusão de que se a gente tiver a resposta para cada cenário que pode acontecer, a gente vai estar seguro. Então,
a gente entra nesse processo, começa a pensar várias situações, os desfechos negativos que podem acontecer e meio que tem uma questão de buscar segurança através de: "Nossa, se eu imaginar tudo de ruim que pode acontecer, eu vou estar segura, porque eu vou ter uma resposta para cada situação". Outra coisa fundamental, a preocupação ela confunde possibilidade com probabilidade, porque uma coisa é possível de acontecer, a gente pega e acha que é provável. Probabilidade ali é percentualmente, vamos pensar, porque vamos usar o exemplo da loteria, porque é possível eu ganhar na loteria, isso quer dizer que é provável, né. E o que que acontece? Isso é muito perigoso, porque muitas coisas são possíveis, mas são improváveis. Por exemplo, eu tenho um desmaio aqui enquanto eu gravo esse vídeo. Isso é possível? É possível, mas é improvável de acontecer, porque eu estou me sentindo bem, eu estou alimentada e eu não estou com nenhum indício de estar passando mal. Isso é possível de acontecer? É, mas é pouco provável. E aí, quando a gente pega algo que é possível e generaliza para que isso é provável, a gente gasta muita energia em muitos recursos emocionais e situações que são improváveis de acontecer. E uma coisa super importante sobre a preocupação é que ela alimenta uma crença muito prejudicial de que a gente só sabe lidar com o que a gente consegue prever. E se a gente não consegue prever, a gente não sabe lidar. E esse padrão de pensamento, né, que eu vou falar dos padrões de pensamento a seguir, mas isso também pode se encaixar nesse conceito, ele prejudica diretamente a construção de autoconfiança, autoeficácia, a gente pode chamar aqui também de autoestima. Por quê? Eu não vou conseguir lidar com os imprevistos da vida. Eu não tenho a capacidade de descobrir as respostas enquanto as situações acontecem. É mais ou menos isso que se preocupar alimenta, do tipo: o que eu não posso prever, eu serei incapaz de lidar. Eu não tenho recursos, eu não tenho estratégias, eu não vou saber pensar, eu não vou saber articular minhas ideias, eu não vou saber organizar minha mente e me comportar da forma desejada. E esse tipo de pensamento, né, quem é psicólogo sabe, assim, ele aparece em muitas questões emocionais relacionadas à ansiedade, à insegurança, à baixa autoestima, e é muito importante a gente entender que abrir mão de ter certeza de tudo ajuda você a se ver como uma pessoa mais eficaz e mais autoconfiante. Pode parecer um pouco contraditório, um pouco difícil de entender, mas quando você se coloca em ambientes de incerteza, ambíguos e você se sai bem, você se torna uma pessoa mais confiante. Quando você se coloca em situações onde você não tem controle sobre tudo e você tem sucesso, você consegue alcançar o resultado esperado, você desenvolve autoestima, autoconfiança e autoeficácia. Outra coisa fundamental é que quando a gente entra em padrões de pensamentos assim repetitivos e que sugam a nossa energia, que não levam a resoluções, a comportamentos mais práticos, é importante a gente entender que isso é uma forma de tentar lidar com situações emocionalmente difíceis. Isso é um modo de enfrentar um momento emocional difícil e evitar a experiência emocional. O que que isso quer dizer na prática? Eu estou triste, eu estou me sentindo incapaz, eu estou me sentindo insegura, e eu olhar para essa experiência é tão difícil, é tão doloroso, que eu entro num processo de pensamento que ele tira a minha atenção do que eu estou sentindo, e aí ele me leva para esse looping, e esse looping ainda cria uma ideia de que por eu estar nesse looping, eu estou de fato fazendo alguma coisa, quando eu não estou. Mas o principal aqui é que isso se torna um modo de enfrentamento e evitação da experiência emocional. E muitas terapias trabalham isso, e é muito importante a gente entender, eh, as nossas emoções nesses processos e aprender a reconhecê-las. Isso é uma forma de ajudar bastante nisso. E agora nós vamos falar sobre 7 pensamentos que alimentam a preocupação. O primeiro deles é: se algo pode dar errado, eu tenho que me preocupar com isso. O que está por trás desse tipo de pensamento? De que se preocupar é uma forma de prevenir e de te preparar
que ela é obrigatória para qualquer possibilidade negativa. Então, assim, eu tenho que obrigatoriamente que me preocupar se algo ruim pode acontecer, porque isso vai me ajudar a estar ali preparado, preparada. Outro tipo de pensamento, se eu me preocupar, eu posso evitar que algo ruim aconteça. Isso é uma ilusão do controle, no sentido de acreditar que o simples ato de você se preocupar tem o poder de impedir ou de resolver problemas. Esse padrão é muito comum, essa crença é muito comum. Não conseguir parar de me preocupar significa que algo está errado comigo. Esse padrão de pensamento, ele é uma metacognição. O que que é isso? É uma crença que se desenvolve a partir da percepção de outro pensamento. Se eu penso isso, então ele é desencadeado por um pensamento. É um pensamento sobre outro pensamento. Então aqui a preocupação ela vira um problema e a pessoa começa a se julgar e sentir culpa porque ela não consegue controlar a própria mente. Olha que problemático, isso aí se torna uma bola de neve. E uma bola de neve para alimentar até sintomas de ansiedade, né? Se eu não me preocupar, estou sendo irresponsável. Esse pensamento ele esconde uma crença de que a preocupação é sinônimo de responsabilidade, amor ou comprometimento. Isso quer dizer o quê? Se eu amo algo, se eu estou comprometido com algo, eu tenho que me preocupar com esse algo. Olha que interessante, isso aqui a gente está falando de preocupação no sentido mais amplo, mas isso pode acontecer em relação ao trabalho, em relação a relacionamentos, família, uma série de coisas, vocês percebem? Em relação também a doenças, processo de adoecimento, tem gente que tem uma ansiedade de doença muito grande. E vamos continuar, né, dentro dos 7 pensamentos. Aqui nós vamos para o quinto. Preocupar-se mostra que eu sou uma boa pessoa. Relacionado ao anterior, mas aqui está mais ligado a você validar o seu valor como pessoa através de uma preocupação excessiva, como se fosse um sinal de empatia, de que você é uma boa pessoa, uma pessoa de caráter. Isso também pode aparecer bastante, né? Isso pode acontecer por vários padrões, né? Familiar, de vida, observação, uma série de coisas. Sexto, se eu me preocupar com algo ruim e isso acontecer, será culpa minha por não ter me preocupado o suficiente ou da maneira certa. Gente, olha que interessante. Isso aqui mistura um pouco de superstição, mas com uma autorresponsabilização exagerada. Ou seja, se algo ruim, se eu me preocupar com algo ruim, isso acontecer, eu sou responsável por isso porque eu não me preocupei do jeito certo, do jeito resolutivo. E o sétimo é o pensamento de que se preocupar ajuda a encontrar soluções. Aqui a gente entra no pensamento de que o fato de eu me preocupar, de eu ficar preso na minha mente, é a mesma coisa de que eu fazer algo para, na realidade, resolver o problema. E não é bem assim. Gente, esses 7 pensamentos que alimentam a preocupação, eles foram tirados de um teórico chamado Robert Leahy. Tem em 2 livros, o Livro de Ansiedade, e tem um que eu não sei se tem em português, Como Vencer a Preocupação, mas tem esse livro em inglês. E aí, a partir desse livro, das pesquisas dele, ele desenvolveu instrumentos para medir, né, as crenças associadas à preocupação, tipos de pensamento que alimentam a preocupação. E aí, esses 7 pensamentos que alimentam a preocupação são baseados nisso, né? Quem tem interesse em se aprofundar, isso pode ser bem interessante. E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas sobre como começar a se relacionar melhor com as preocupações. Você precisa desenvolver a tolerância à incerteza. O que que é isso? Se colocar em situações que você não tem certeza, não tem garantia de qual será o resultado. Isso pode ser feito de uma forma progressiva, gradual e planejada. Abrir mão do perfeccionismo, porque muitas vezes o fato da gente querer que tudo seja feito de determinada forma faz com que a gente entre em loopings de preocupação quando esses padrões não são atingidos. Então, o perfeccionismo, ele também ele ali, ele conversa, né, com a baixa tolerância à incerteza. Desafiar e ao mesmo tempo não acreditar em tudo que você pensa, isso é super importante. Você partir do pressuposto de que seus pensamentos eles podem estar equivocados é o primeiro passo para você mudar o seu sistema de pensamento. Você pensar, eita, isso aqui pode, eu posso estar equivocado, isso aqui pode não ser como eu estou pensando, e aí você se desafia. Se conectar com as emoções que desencadeiam a preocupação. Quando você vê que você está assim num momento
que você entrou nesse padrão de pensamento, eu sugiro muito que você faça respirações profundas e pense: "O que é que eu estou sentindo agora? Que emoção é essa? Tem alguma coisa que me fez com que eu me sentisse assim?". E aí, a partir disso, você vai se conectar com esse processo emocional. Isso pode te ajudar a diminuir o nível de preocupação. Investir em aumentar a sua autoconfiança, autoeficácia e resiliência. Você mergulhar nesses processos vai te dar mais tolerância a ambientes ambíguos, ambientes que contêm incerteza, porque você vai se tornar mais tolerante, eh, a entrar em situações que você não sabe o que vai acontecer, e quando você vê que você consegue lidar com essas situações, muitas vezes não do jeito idealizado, mas do jeito real, isso vai fortalecer a sua autoestima em geral. Criar um diário das preocupações, isso é uma técnica, gente, que tem muita pesquisa sobre, no sentido de você escrever tudo que te preocupa. Isso é fundamental. A dica principal é não escrever antes de dormir, escreva 3 horas antes de dormir. E aí você, quando estiver muito preocupado, você pode voltar lá e checar, e você pode também começar a ver quais as minhas preocupações, elas de fato estão acontecendo. E de alguma forma muito interessante, o cérebro entende que quando você escreve, você está registrando em algum lugar e aquilo não vai se perder. E aí diminui a incidência desse pensamento na sua mente. Buscar formas de se conectar com o momento presente, aqui a gente pode falar de meditação, de mindfulness, atenção plena, você prestar mais atenção nas sensações do seu corpo, fazer respirações profundas, buscar coisas mais estimulantes, porque esse processo de pensamento ele te tira do momento presente. Então, quando você está conectado com o momento presente, você provavelmente não vai estar se preocupando. Se comprometer em dar atenção às preocupações úteis. Nem toda preocupação ela vai causar mal, mas você tem que se comprometer a fazer ali, refinar qual preocupação realmente é útil, qual preocupação realmente eu preciso fazer algo. Então, quando eu perceber que é assim, eu vou lá e de fato eu vou meter a mão na massa, eu vou fazer algo concreto. E praticar a aceitação. A aceitação do quê, Paula? A aceitação de que a vida tem muitas situações ambíguas, muitas situações incertas, de que a gente não controla tudo, de que muitas vezes a gente vai se lançar em ambientes de incerteza e os desfechos, eles não vão ser tão ruins quanto a gente espera. Tem pesquisa que mostra aí que 90% das nossas preocupações não se concretizam e que a gente passa aí 25% do nosso período de pensamento que a gente tem num dia, a gente passa se preocupando. Então, quando você pratica a aceitação de que esses processos são naturais da mente, que eles acontecem, e que eles funcionam dessa forma, isso ajuda também você e que a vida ela tem essas situações incertas, isso vai ajudar você a viver uma vida mais leve e conseguir manejar essas emoções difíceis, né, e conseguir entender que nem toda preocupação merece a sua atenção, e aprender a filtrar quais que merecem. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se inscrevam aqui no canal do Psicoterapia e Afins. Nós temos um blog, uma newsletter, nós temos redes sociais, Instagram, TikTok. E me deixem aqui no feedback de se vocês gostaram desse vídeo, o que que vocês gostariam de ver. A gente está começando a fortalecer esse canal aqui e poder contar com vocês é uma grande dádiva. Até a próxima!